Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também, olha só. Eu já passei por um estresse muito grande, né? Que eu não sabia que era um burnout. Depois eu fui ter conhecimento que realmente foi um burnout. E a recomendação médica era exatamente essa, né? Cuidar das emoções. Ou seja, descanse a sua mente também. Por quê? Essa jornada tripla que você falou. Trabalha fora, volta, trabalha em casa, depois tem que dar conta de filho, de marido, de tudo. E aí, quando você não dá atenção para sua mente, o seu corpo responde, Sim, né? Então, eu queria que você responde. falasse um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver também. A questão do meu, a minha inteligência emocional nessa hora eu Não estava tentando existe. controlar, mas ela estava fora de controle, né? Mas eu estava tentando controlar para poder melhorar a minha saúde física, né? Porque através do cuidado mental, o meu físico ia responder de forma positiva também. Mas assim, eu nem vou entrar nesse detalhe, porque foi uma época muito difícil, assim, o corpo realmente sentiu, entendeu? Então, por quê? Porque a mente já estava cansada, ela deu sinais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Duda, eu em 2018, finalzinho de 2017 até 2019, eu estava trabalhando em duas universidades e ainda estava dando aula em pós-graduação, era coordenadora também, e ainda em residência. Então, Uhum. praticamente eu não tinha tempo. E era uma sobrecarga mental gigantesca. Por que eu estou dizendo isso? Quando você fala do burnout, eu sei exatamente o que é, porque eu tive. E na Uhum. época, não se falava tanto como se fala hoje. Tanto que Sim. a regulamentadora número 1 agora já virou, já foi regulamentada mesmo, acho que mês passado, não foi, foi início desse mês. Uhum. E as empresas agora precisam ter em mente que cuidar da saúde mental é lei e equipamentos de proteção individual e coletivos precisam ser desenvolvidos para evitar esse esgotamento. Não é fácil, porque o burnout, pelo próprio nome, né, em português, esse esgotamento, Uhum. realmente ele esgota, ele suga de tal forma que você não tem força, você não tem ânimo, você não tem alegria. E aí eu vou para a neurologia, porque a dopamina e a serotonina, por isso que eu digo, as coisas elas não são separadas. Nós somos seres biológicos, onde essa biologia, quando ela começa a trabalhar, gera uma fisiologia específica, né? Por exemplo, como é que o coração bate? Fisiologicamente é igual a todo mundo. Porém, existem alterações que, por exemplo, em mim vai ser de uma forma e Dona Mariazinha vai ser outra. E ali pode trabalhar, pode gerar uma patologia. É a mesma coisa do burnout. Por quê? A sobrecarga que você teve, talvez Ana, sua amiga, alguém que estivesse com a mesma sobrecarga, reagiu da forma como você reagiu. Uhum. Mas o seu corpo, eu tenho certeza que você demorou muito se você ainda não tem resquícios desse esgotamento, porque o burnout é algo assim muito de longo prazo. E você tem que fazer uma avaliação e uma reestruturação de vida que você precisa realmente mudar tudo. Você Sim. precisa trabalhar, Falou tudo. ter Tem que tempo, mudar tudo. tudo. Duda, você tem que pensar no seu corpo, você precisa pensar em ter 10 minutos que seja para uma caminhada, um exemplo. Nessa caminhada, você tem que abstrair, pensar em outras coisas, esquecer, né? É difícil estar numa situação dessa? É. Porque quando a gente pega uma pessoa com esgotamento mental, pode ter certeza, quando você vai fazer o levantamento de parâmetros e de marcadores biológicos, os exames, né, sanguíneos, muitos desses neurotransmissores estão embaixo. E o Uhum. cortisol provavelmente deve estar lá em cima. É. E aí a gente tem que fazer toda essa alteração. Então, quando a gente vai para o lado feminino, que é justamente o público que a gente quer trabalhar, a gente trabalha, na verdade, e que a gente quer que esteja conosco no nosso workshop, além de ter essa sobrecarga, nós ainda temos que lidar realmente com tudo fisiologicamente, biologicamente dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, que às vezes estão em ambientes tóxicos.
ambientes bioquímicos tóxicos, por várias situações que levaram externamente a contaminar o que está dentro de nós. E o burnout realmente é algo muito sério, virou, se eu não me engano, é porque eu não lembro exatamente, mas ele está como uma patologia ocupacional, tanto que agora realmente é legislação, as empresas estão aí correndo atrás de capacitação, de buscas de como pensar em prevenir isso, mas nós também precisamos pensar o seguinte, não é só pensar no ambiente interno de uma empresa, porque vai, o que você disse, é um esgotamento que perpassa e é associado à nossa sobrecarga também de trabalho fora do ambiente, digamos, do mercado formal. Porque quando a gente sai do mercado, se a gente... Como empreendedor, a gente trabalha 24 horas praticamente. Mas É isso que eu vou falar. como empreendedor, você trabalha quase 24 horas, você está trabalhando em casa. No meu caso, eu tenho filhos, os dois são atípicos, você sabe. Ainda tem essa sobrecarga mental que para uma mãe atípica existe, é difícil. Muitas vezes a gente fica abalado por muitos outros fatores, inclusive sono. Mas tirando essa questão da se de forma geral, ela sai do trabalho 6, 7 horas. Quem trabalha no mercado externo saiu 6 horas, 7 horas do trabalho e foi para casa. Só que muitas das mulheres, a maioria, por sinal, chegar em casa simplesmente tomar banho, colocar as perninhas para cima e esperar quem traga um cafezinho quente, vai descansar. Não. A maioria não é assim. A maioria vai chegar em casa, deixa às vezes para tomar banho depois, que prepara a janta, que olha menino, que organiza coisa de casa, que vê o que aconteceu lá dentro, vai cuidar dela lá no final da noite, depois que quase todo mundo já foi dormir. Imagine essa mulher que trabalhou 8 horas, chegou em casa e ainda trabalhou mais 2, 3. Ou seja, o trabalho dela, na verdade, não é um trabalho, uma carga horária de 8 horas. É uma carga horária de 11. Sendo que dessas 11, 3 horas ela não recebe por isso. Aliás, recebe sobrecarga, estresse, cansaço. E aí perguntam, por que você está triste? Por que você está explodindo com qualquer coisa? Já pensou para ver, já parou para analisar como é a rotina dessa mulher? Então, é uma mudança radical. E uma das mudanças acontece no autoconhecimento, sabe o quê? Uma palavrinha-chave que tem 3 letras. Aprender a dizer não. Quando a gente aprende a dizer o não, que muitas vezes vem depois do sofrimento mental, que a gente já está doente, esse não começa a afastar as pessoas que são tóxicas, que às vezes estão nos esgotando. Não só as pessoas tóxicas ou que não esgotando. A gente começa a dizer o não, nós estamos adoecendo. O que acontece no nosso corpo, ou na nossa mente, o corpo responde. São as doenças psicossomáticas. Aconteceu aqui, por que tem muita gente com gastrite? Muita gente com gastrite principal, né? Refluxo. A gastrite nervosa, exatamente. Inclusive, o workshop, ele veio com essa ideia também, de chamar a atenção para as mulheres, principalmente, né, como você falou aí, e principalmente as mulheres, para prestar atenção nisso também. Né? A sobrecarga, ela não vai trazer só um cansaço mental, o corpo também responde. E é muito pior, porque parar, eu falo sempre isso, parar, para mim, foi o exercício mais difícil que eu fiz na vida. Que eu tive que reestruturar minha vida inteira por causa disso, porque eu não me sentia cansada. Eu, já passando por esses episódios todos, eu não tinha cansaço. Assim, eu não percebia que tinha, né? Mas tinha. Entendi. E o que acontece? Aí eu não podia trabalhar, aí o dinheiro não entrava, e aí é um ciclo. E é tão difícil. É muito difícil, porque você demora para sair disso. Porque, veja, uma doença, uma patologia, por exemplo, um corte. Você caiu, machucou o joelho, machucou a perna, você vai passar o antisséptico, vai tomar medicação, vai começar a cuidar ali, fazer limpeza diária, né? Fazer o que for necessário. E cicatrizou, tchau. A mente.
A mente não é assim, Lu. É, A cicatriz da mente, ela não é simplesmente cicatrizar e parar de doer. Aquela cicatriz, ela dói. E sim, como dói. exatamente. Então, quando a gente realmente se conhece, a gente começa a fazer algumas coisas que são importantes. Se autoconhecer, começar a dar limites a nós mesmos, dizer não, ou seja, dar limites para os outros, e cuidar de nós. E isso é aos poucos. Não adianta que não vai ser de uma hora para outra. Porque, É. veja, esse esgotamento vem há muito tempo. Há muito tempo. Praticamente anos. Aí pensar que em um mês você vai resolver sua vida, não vai. Não vai. Primeiro, primeiro você tem que trabalhar o autoconhecimento. Olha o que você falou, como foi difícil para você parar. E é verdade, porque se você É, eu for olhar, sei. Duda, a maioria das mulheres que acabam desenvolvendo burnout são mulheres que elas são muito ativas. É. São muito A gente ativas, mas percebe. Você viu a minha fala? Eu falei assim, eu não estava, não ficava cansada. Não é que eu não ficava. Eu achava que eu não estava cansada, mas meu corpo já estava exausto, minha mente já estava exausta. Só que eu dormia pouco, eu acordava, fazia tudo normalmente. Então, assim, é aquela questão, né, de prestar atenção nos sinais, realmente, prestar atenção. E existe uma coisa importante aí, só rapidinho, eu sei que eu te interrompi, mas a não questão fica. dos padrões comportamentais, né? Porque você levou uma vida inteira agitada, trabalhando muito, correndo muito, e como você falou, em um mês você quer mudar esse padrão de uma hora para outra. E aí, né, não tem como. É todo um trabalho, realmente. Aí você quer sair de um extremo para outro. Aí sua mente vai falar, nossa, eu tô querendo te ajudar. Mas você está querendo me prejudicar do outro lado, pensando que eu vou resolver sua vida em 30 dias. E esqueça. Vou perceber, Duda, a maioria delas realmente começa, são patologias mentais ou começa com a mente. Por que tudo Hum, isso? Por que as mulheres têm adoecido tanto? Veja, quantas mulheres morrem por doenças cardiovasculares? Eu não sei se você sabe disso. Uma das uhum, principais causas de morte feminina, no caso dos homens, é a morte violenta. Mas a mulher não. A mulher, essa sobrecarga, essa quantidade de atividades, é, e essa não distribuição, porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também tem que se autoconhecer em relação a uma coisa chamada gestão do nosso processo de trabalho, do sim, nosso negócio. aham, Porque tem coisas, e aí isso faz com que a gente se sobrecarregue, e muitas mulheres acabam simplesmente infartando por causa da sobrecarga. uhum, Mas voltando para essa questão do autoconhecimento, que não é só o autoconhecimento também de comportamento das nossas emoções, quando eu trago a questão dos negócios, uma questão prática aqui do nosso workshop, porque veja, eu empreendo, certo? Vamos supor que tem uma mulher que ela tem um negócio no ramo de alimentação, que acontece muito, né? Tem muitas mulheres que têm seus dons assim maravilhosos e acabam utilizando isso para ganhar dinheiro. uhum, Começa a, né, produzir mais, os bolos, as comidas vão se tornando conhecidas ali, ela vai, como diz minha mãe, vai ficando sem mão para dar conta, né? A uhum, quantidade vai. Só que tem mulheres que, quando chega uma situação dessa, ela não quer colocar uma pessoa para cuidar das finanças, ela não quer contratar alguém para ajudar, é, ela não quer contratar alguém para cuidar, por exemplo, das mídias sociais, consegue trabalhar na mente dela, que ela agora é uma empresa onde precisa de muitos braços. O equipe já passou. E é outra coisa que ela precisa entender e gerir. Uma boa empreendedora, um bom empreendedor, ele sempre entende que ele vai trabalhar em equipe, ele pode começar sozinho. Mas se ele realmente quer crescer, vai chegar em algum momento que mesmo que você terceirize o serviço, não precisa você estar com aquela pessoa ali contratada, carteira assinada, mas você pode precisar, por exemplo, gestão de redes sociais. Hoje não tem como você ter um negócio e você não aparecer no Instagram. Pelo menos no Instagram. é, Você é, precisa dar caras. uhum, Mesmo que seja inteligência artificial, mesmo que seja só um post estático, mas você precisa mostrar o seu trabalho, de alguma maneira, né? uhum, Então, ela precisa
terceirizar aquele serviço. De início é complicado, porque a pessoa que está começando e ela está ali sozinha, ela não tem um caixa alto. Que a gente também vai trabalhar isso, né, no nosso workshop. A gente vai trazer algumas práticas falando justamente desse controle aí, desse caixa, relacionado às nossas emoções, que pode ajudar ou não. E uma coisa que pode prejudicar é justamente esse comportamento, essa forma de pensar que eu não posso delegar para alguém. Você pode não ter os recursos necessários naquele momento. Mas quem já tem um filho, por exemplo, já grandinho, que fica aí o tempo todo no celular, fala assim, filho, você está no celular, me ajuda aqui uma vez, uma horinha no dia, postando alguma coisa para mim. Ela já não pagou, mas tem alguém ali, pelo menos, para estar alimentando aquela rede. Ela não se preocupa com isso. E faz com que ela pense no negócio. Que o empreendedor ele tem que entender que, aos poucos, a parte de execução, ele tem que delegar. No início, você faz tudo, mas quando você começa a crescer, você precisa entender e admitir que você não é sozinha. E que tem coisas que você precisa passar para alguém, né? E isso parte daqui. Porque se eu consigo entender que eu tenho que lidar com outras pessoas no meu negócio, fica difícil. Ou então você tem que buscar algum negócio que você trabalhe realmente, literalmente você só é a máquina. Aí é outra história, né? Exatamente. Mas a ideia do workshop ela veio para exatamente ajudar essas pessoas, né? Vamos falar um pouquinho do workshop agora, porque para a gente não esticar muito aqui, e claro, né, que a gente vai fazer outra live depois, né? Essa live é uma live de aquecimento e a gente vai fazer outras daqui até o workshop, mas eu acho que a ideia central a gente conseguiu, que é trazer essa ideia, a importância realmente da pessoa trabalhar as próprias emoções, depois entender as emoções do cliente e aí sim fazer negócio. E conseguir vender muito mais, porque são coisas que a gente aplicou na nossa vida e que a gente vai passar para frente e as pessoas vão poder, né, se aprofundar mais nesse tema, porque realmente tem hora que a emoção rouba a razão e é isso que faz o nosso dizer sim para nós, né? Porque tem vários motivos, mas entre eles, né, essa questão da pessoa comprar realmente pela emoção. E como trabalhar isso é importante, mas como que você vai entender a emoção do seu cliente se você não estiver, né? Se você não se entender, não entender, né, a sua mente, não entender como você vai trazer aí a neurobiologia do dinheiro para que a pessoa realmente venda mais. Então, nós vamos estar aí, né, dia 8 e dia 9, são 2 dias. Claro que não é o dia inteiro, mas são 2 aulas importantíssimas, que aí eu quero que você também fale um pouquinho, né, sobre isso, sobre a experiência que a pessoa pode esperar, né, com a sua aula no workshop. E aí depois eu também vou fazer um breve resumo da minha aula aí também, para a gente depois deixar a oportunidade aí para quem já quiser se inscrever, gente, o link já está disponível, tá? Você vai ter acesso a ele aqui e também na bio, tanto na minha quanto da Ilva, né? E vamos falar um pouquinho então dessa parte, né? Como que vai ser, o que a pessoa pode esperar aprender com a sua aula lá no workshop, né? Baseado em tudo que a gente já veio conversando aqui na nossa live. Duda, quando a gente pensou, né, nesse workshop, a gente pensou em algo que fosse um conteúdo teórico, mas também que trouxesse prática. Então, a neurobiologia do dinheiro é um tema técnico, né, que a gente vai entender como é que o nosso corpo biologicamente funciona quando a gente fala de dinheiro. Mas eu vou justamente falar sobre isso, mas as pessoas que vão estar comigo não são pessoas que entendem exatamente sobre a biologia. Eu vou trazer isso e vou buscar colocar isso na prática. A gente vai fazer alguns testes, a gente vai se conhecer, a gente vai entender as nossas crenças também, saber quem é a gente um pouquinho. E na segunda parte da nossa aula, a gente vai trabalhar exatamente a parte de como executar de acordo com o que nosso corpo nos traz e nos conduz, como a gente vai executar isso dentro do nosso negócio. O fluxo de caixa ele pode ser executado, por exemplo, de forma
tranquila se eu não sei como é que eu estou, quem eu sou. Não é quem eu sou só subjetivamente, é biologicamente como eu me encontro. Então, a gente vai trazer questões teóricas, mas a gente também vai trabalhar a questão prática, a gente vai. Realmente, o objetivo é que você saia desse workshop com algo concreto, com algo palpável, que no dia seguinte você coloque em prática. Exatamente. É isso. E com certeza vai trazer alguma mudança, vai virar várias chaves aí, né, na mente também, porque nós unimos um conhecimento específico para falar de mente e de comportamento. Então, trazer você para esse universo, né? Igual eu falei, entender a sua mente e entender também um pouco da mente, do comportamento do seu cliente para unir esses dois universos, né? E poder vender mais, poder trabalhar com mais, não vou dizer controle, mas com uma gestão melhor das suas emoções, e aí sim poder, né, vender para qualquer pessoa, né, dentro do seu nicho, qualquer pessoa. Sempre que vier uma objeção, você vai saber, vai saber gerir suas emoções, vai ter a tranquilidade para lidar com aquela objeção da melhor forma possível. E claro, né, que isso engloba muitas coisas, né, como a gente falou, evitar essa sobrecarga de trabalho, né, trabalhar a mentalidade também para entender o seu limite, né, colocar limite na hora de trabalhar também, e claro, né, vender mais também com esse conhecimento todo que a gente vai trazer.